Muito bem, estamos no ar, nós aqui, eu, Edson, do Verdade e Luz, e o querido José Antônio, e 100, né, José Antônio? Agora é e 100. Todo mundo te conhece por José Antônio de Catanduva, né? Isso, é que eu faço a ponte entre as duas cidades, né? Estou aqui, né, morando aqui, mas também tenho, né, ali trabalhos em Catanduva, então eu fico tendo esse pinga-pinga aí, né, aqui e lá. Muito bom. Bom, já estamos aqui na sala do Centro Espírita Verdade e Luz, alguns amigos já entrando, o Sérgio Vieira está sempre nos acompanhando, boa tarde, Sérgio, a Carla Rezende, boa tarde. Nós criamos, Wagner, querido amigo, companheiro aí de luta, né, Wagner? Nós estamos criando, viu, José Antônio, esse Café da Tarde, nós criamos exatamente, essa é a 5ª edição. Você está participando da 5ª edição, que é nada mais do que um bate-papo sobre a doutrina, para que a gente percebeu que há mais interação. As pessoas parece que se fixam um pouco mais, prestam mais atenção e colaboram mais também conversando conosco. Porque quando é uma palestra tradicional, parece que as pessoas não querem incomodar, ficam um pouco mais apenas ouvindo. E com esse bate-papo, as pessoas estão interagindo, isso é muito bom. Até Exatamente. porque a doutrina pede isso, né? Pede que cada um faça a sua parte, que nós não vamos conseguir fazer a parte de ninguém, né? A Maria Alice, minha mãe aqui, conseguiu entrar, ela estava com medo de não conseguir. Que bom, que bom. Eu já estou vendo Edna, Ana Cecília Maganha, de Pirassununga. Que bom. A minha mãe está lá em São Paulo, Rodrigo Mello, a Virgínia. Estamos com uma sala muito gostosa já aqui. Espero que esse café dê frutos. Bom, com certeza, vai dando, né? Como eu estava te falando, José Antônio, essa é a 5ª edição. Nós falamos sobre... A primeira foi a fé na visão espírita, depois falamos sobre a mediunidade com Orson, falamos sobre conversando com os espíritos, com o Fernando. Talvez eu me perca aqui, então... os temas, eles são todos correlatos, né? Nós falamos sobre a mediunidade, depois conversando com os espíritos, sono e sonhos. E agora nós estamos falando sobre o despertamento, né? Imediatamente depois do sono e sonhos, o despertar do espírito. Marcelo Seron, Adilson, querido Adilson, Eduardo, muito bom. Nós vamos iniciar com uma oração. Como eu disse, nós estamos com José Antônio, trabalhador espírita, divulgador de primeira hora, já com uma longa caminhada aí, já foi em várias cidades pessoalmente fazer palestras, inclusive eu o conheci aqui na USE, se não me engano, não foi, José Antônio? Foi. Você esteve na USE de Rio Claro em 2018 ou 2019, não sei. Eu acredito que foi em 2018. Você fez um seminário, não foi nem uma palestra, foi um seminário, não é? Foi sim. Isso. Você lembra do tema que você falou? Não, agora não me lembro, eu tenho que olhar na agenda. Essa é o que você falou, né? A gente tem, né, o 2019 foi um ano de muitas viagens, 2018, 2019, nós viajamos muito com relação à divulgação da doutrina espírita. Eu não tenho aqui os números exatos, mas são muitas mesmo cidades, né? E isso nos deixa muito felizes, nossa. Conhecemos você, conhecemos o pessoal aí de Rio Claro, temos uma amizade, um laço maravilhoso, isso é muito bom, muito positivo. Eu fiz algumas também, e assim, aquilo que é mais gostoso é exatamente isso, a gente vai... não é retórica, não, eu falo de coração. A família vai crescendo, não é? A gente vai agregando uma família, a gente vai crescendo em família, percebendo quanto somos ligados uns aos outros. Isso é verdade. O interativo aqui dá para matar um pouco a saudade, mas o calor humano de um evento, a confraternização, isso é algo que quem viaja fazendo palestra sabe que eu estou falando, dói no coração, né? A gente quer estar lá com aquele pessoal, enfim. Mas nós temos, né, que dar conta de tudo, né? Da nossa família, das viagens, enfim. E estamos aí, trabalhando conforme dá. Então, eu convido a todos os nossos ouvintes, nossos internautas, para que elevem o pensamento a Deus, busquem na espiritualidade superior toda a força, toda a luz. E nós vamos fazer hoje uma oração que tem a ver com o tema, que é a oração para a libertação. Deus, de infinita bondade,
Depois de séculos de cegueira hoje, me redimo e peço forças para finalmente me libertar da escravidão a que me atirei. Que meus olhos busquem o belo, mas que tenham condições de ver além das aparências da superfície. Que meu coração liberto das paixões terrenas busque irradiar apenas o teu amor. Que meu corpo, viciado nos exageros da carne, possa se transformar no verdadeiro templo da alma, libertando-se dos excessos de toda ordem. E que minha alma errante finalmente se encontre na tua grande seara. Sei que me destes todas as ferramentas para isso desde a criação, mas em minhas infantis ilusões me perdi. Por milênios, minha alma errante e sedenta buscou saciar sua sede no chafariz da insensatez. O Senhor me indicou o amor e eu me atirava nas paixões. Indicou-me a caridade, enquanto infantilmente insistia no egoísmo. Ensinou-me a humildade enquanto me perdi no orgulho. Seu amor foi a mais clara demonstração de poder absoluto. E eu me alimentei do falso poder na relatividade das coisas. Sempre busquei o prazer imediato, deixando para encontrá-lo no eterno amanhã. Que meus erros seculares não tenham sido em vão. Esquecerei o ontem, não me influenciarei pelo amanhã. Hoje cuidarei do meu corpo e iluminarei minha alma com o teu amor. Hoje perdoarei e estenderei a mão aos meus irmãos. Hoje acordarei para a tua verdade. Hoje me libertarei. E assim seja. Que esse seja o tom da nossa conversa, que nós possamos, com essa oração, nos inspirarmos a despertar em espírito. E que, dando apenas para a gente fazer uma introdução, dando sequência no bate-papo de sábado passado, onde falávamos do sono e dos sonhos. E aí a gente fala da acordar o espírito. Primeira pergunta, né? O espírito dorme? Ele estava dormindo junto com o corpo físico? O que você me diz, Antônio? Isso tudo vai depender da maneira como nós queremos entender aí essa questão, né? Vou responder de duas formas, né? O corpo físico, sim, necessita desse descanso, né? Precisa dormir, enfim, para recompor as suas forças, mas o espírito é um elemento, um ser sempre ativo, né? Agora, este dormir que nós queremos tratar aqui, com relação ao despertar, é algo um pouco mais além, né? Que é o acordar a consciência. E talvez nesse sentido, nós ainda estamos, sim, né, em maior parte ainda dormindo. Talvez já querendo, né, ali sair daquele sono profundo dos instintos e dos prazeres, como bem colocou a oração inicial, né, mas grande parte da humanidade, e por que não nós também nos incluirmos nela, dormimos vez ou outra diante de algum fato, né, de alguma circunstância, de alguma situação que estamos vivenciando, nos esquecendo, né, de que somos seres criados para a eternidade, que somos seres espirituais em uma experiência material. Talvez esse seja o sono mais profundo que possamos aí começar a tocar aqui no assunto a respeito do que você pergunta. Perfeito. Eu acho que isso a gente traz aí, inclusive, os conhecimentos desde lá do passado, né? Quando o próprio Platão, 400 anos antes de Cristo, já nos dizia que o mundo verdadeiro é o mundo das ideias e que o mundo das formas, que é o mundo físico, ele é apenas uma ilusão. E nós nos iludimos e acreditamos nele e nos entorpecemos com ele, né? Verdade. Depois eu gostaria até de frisar essa questão do entorpecimento, mas eu gostaria que você começasse aí a correr no campo com a bola do despertar do espírito na sua vertente. Vamos lá. Você chamou a atenção para uma questão de Platão e me fez recordar um breve curso de filosofia que fizemos uma época, alguns anos atrás aí, e que me lembro muito bem, um professor bastante provocador, né? E que tratou o tema com muita propriedade, muito esmero, e quando trouxe essa visão de Platão com relação ao mundo das ideias, né, chocando com o mundo das formas, e a maneira como ele questionava-se,
não é? E levava esse questionamento adiante. Se isso existe, é necessário ter uma matriz disso. Aquilo que aqui vejo é imperfeito, mas em algum lugar há de ser perfeito, né? Então, nós começamos com essa reflexão, né? Pegando esse gancho no que você falou, para nos aprofundar um pouco, né? E às vezes nós passamos por aqui de uma maneira tão breve, e esse breve pode significar alguns dias, né? Alguns seres renascem para algumas horas de vida, né? Outros semanas, meses, anos, né? Podendo nós chegarmos até a um século ou mais. Tudo vai depender da maneira como nós conduzimos o nosso corpo físico, aquilo que pretendemos aqui executar, é a maneira como cuidamos dessa máquina orgânica. E quando eu digo cuidar dessa máquina orgânica, é algo com muito respeito, porque eu tenho que promover um alinhamento, um equilíbrio, né, entre as forças espirituais e as forças materiais. Esta conexão se dá entre mente, espírito, corpo, trabalhando todas as questões das emoções, um bom equilíbrio das vibrações, um bom conhecimento do mundo interno. Aí eu já preciso do autoconhecimento para promover o autocuidado, e esse autocuidado ir ao encontro daquilo que está em desalinho em mim. Ou seja, eu preciso ter um interesse muito grande, né, para começar a observar aquilo que é joio em mim. E aí eu começar a fazer essa colheita de maneira segura. Porque, às vezes, nós, pegando esse gancho aqui do joio, nós ficamos chocados, né, ao começar esse trabalho na jornada do autodescobrimento, que vai promover esse autocuidado, né, interno, e ficamos chocados com aquilo que vamos encontrar, ou seja, nós diante do erro, nós insistimos ainda em praticar o mesmo erro, as tentações que visitam-nos a cada momento e que está ainda ligado aos nossos desejos, e aqui acabamos repetindo, e às vezes isso soa como uma certa acusação, né? Como vai dizer o Evangelho no capítulo 17, Sede Perfeitos, na lição O Dever. O aguilhão da consciência, ele aponta com firmeza quanto mais eu avanço para o autoconhecimento. E esse autoconhecimento vai sugerir altos cuidados. E por que eu estou colocando isso? Porque é muito comum nós notarmos esses joios, esses erros em nós, e às vezes nos sentirmos muito culpados, né? Achar que nós não damos conta do recado. E eu digo uma coisa, né? A vida tem formas maravilhosas de mostrar para nós o caminho. E todos nós temos uma destinação certa. Tá? E quando eu digo destino, eu não estou colocando esse destino vulgar que nós colocamos ele romanceando, né? Você está ligado ao meu destino, não. Mas o destino da fatalidade do ser, esse ser que vos fala, utilizando-se desse corpo físico. Ou seja, nesse momento e tempo em particular que ocupo esse corpo físico na matéria, eu sou José Antônio. Mas eu, como espírito, sou milenar. Assim como você, Edson, assim como os amigos e amigas que estão nos acompanhando aqui pelo chat, né, pela live, somos milenários, né? E toda essa bagagem, todo esse conhecimento, ele choca com essa atual personalidade. Nós somos constituídos de personalidades, ou seja, somos seres múltiplos, né, múltiplas personalidades, porém individual. Entenda, quando eu falo essa questão de personalidades, é porque nós já ocupamos vários papéis dentro da nossa jornada de vida. É natural que essas personalidades do passado, que trago no meu eu mais profundo, né, e que não tenho esse acesso consciente, venha em dado momento emergir como tendências, né, e que acaba, de maneira instintiva, me arrastando para determinados desejos. Então, é comum nós nos sentirmos fracos diante da carne, tá? Mas eu digo, prevaleça, né, sempre. Por quê? Porque é este o exercício que vai nos tirando deste sono que colocamos no início. E aqui vem um ponto importante que agora vai fazer com que possamos sentir essa esperança. A cada erro, né, somado à busca pelo autoconhecimento que promove o autocuidado, gera também um incômodo. O que eu estou querendo dizer com isso? É que quanto mais autoconhecimento eu vou adquirindo, quanto mais eu busco a verdade, né, mais a verdade me liberta. Olha nós trazendo Jesus aqui no contexto, né? Eu sou o caminho. Por que Jesus coloca dessa forma? É porque a escola do Cristo é o caminho, tá?
Assim como existem várias abordagens de inúmeros pensadores que constituem as escolas acadêmicas, Cristo constitui a escola do cristianismo, a escola do cristão. E dentro dessa escola do cristão, há as lições de amor, que quando bem executadas e bem postas em prática, a humanidade se liberta do egoísmo, que é a maior chaga social. Tendo feito isso, nós estamos prontos para dar aquele salto rumo à nossa civilização. Mas quando eu falo civilização, é a civilização do ser. E não como nós vemos no momento onde o progresso é fato, não é? Ou seja, nós somos seres civilizados, sim, diante do progresso que vemos. Já vivemos em sociedade, não é? Tudo bem que não sabemos respeitar muito um ao outro, vamos dizer assim, dentro das leis de amor. Mas já estamos no primeiro degrau. Mas o degrau do despertar, ele pede mais, não é? Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele está deixando um material para ser explorado. Fala, olha, conheça-me e eu vou te fornecer instruções tão profundas acerca, né, do teu ser espiritual, porque Jesus era o maior conhecedor, né, o maior conhecedor do nosso espírito, né, ou seja, conhece-nos em sua profundidade. Então, ele deixa um material que, quando nós tomamos contato, nós entendemos o que ele quis dizer na expressão. Vocês podem fazer tudo isso que eu faço e muito mais. É claro que isso vai aqui denotar uma longa caminhada, mas eu tenho diante dessa escola do Cristo uma esperança. Essa esperança começa quando ele se aproxima da mulher na praça, não é? A mulher que está pronta para ser condenada, e dá a ela ele vai absolvê-la ali, não como um juiz absolve o réu num tribunal, mas absolvê-la pedindo, não é, para que ela possa olhar para dentro. Então, o tribunal da consciência, a praça onde está sendo julgada, é o próprio interior. E no momento que ela olha diante do erro, quem são os acusadores dela? Os próprios erros. Todas as personalidades agrupadas ali dos erros com pedras na mão para nos ferir, somada às acusações de terceiro, né? Então, nos pune profundamente. Então, esse relato, né, muito importante, traz ali a figura da mulher. Jesus trabalhou o papel da inclusão como ninguém trabalhou. Tá? Eu sempre gosto de colocar isso. Se querem aprender sobre inclusão, leiam Jesus. Tá? Por quê? Porque ele incluía aquele que estava totalmente desprezado. A figura da mulher no papel da chegada de Jesus, ela é fundamental e de muita importância para o despertar do espírito. José Antônio. Sim. Oi, desculpa. Pode continuar. Para a gente poder trocando a bola, né? Mas eu gostaria que voltasse assim, porque você estava falando já sobre o despertar daquele que já está em busca, né? Exatamente. E eu gostaria até de dar um degrauzinho para trás ainda e mostrar o quanto que, vamos dizer, uma grande massa da humanidade, ela ainda está totalmente inconsciente, ou quase totalmente inconsciente, ainda não está nem buscando. Então, vivendo exclusivamente a vida da carne. E aí a gente podemos trazer, por exemplo, o Evangelho de Jesus, né, a Boa Nova, para cá, mostrando, por exemplo, ó tu que dormes, desperta, levanta-te de entre os mortos, que o Cristo te iluminará. Está em Efésios, carta do Paulo aos Efésios. Quer dizer, vocês que estão dormindo em espírito, que estão vivendo exclusivamente a carne, e aí o próprio Paulo traz num outro momento lá, né, e aquele que é de Cristo, ele crucifica a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, assim, mata a carne, claro que figurativamente, ninguém vai se suicidar, mata esse RG, você disse muito bem aí sobre as personalidades, hoje você é o José Antônio, a gente costuma brincar aqui no nosso grupo de estudo, o meu RG, né, o Edson RG, esse que é a personalidade, que é o ego, que é a persona que está aqui atuando hoje. Sim. Mas que, como você bem disse, ela é apenas uma face pequena e que deveria estar, né, segundo Joana de Ângeles, deveria estar a trabalho, a serviço do self, do eu milenar, trabalhando para ter integração, isso. A integração, que ela chama de individuação, né, a individuação, e que muitas vezes nós nos perdemos
e o ego trabalha para ele próprio. Ele acaba Exatamente. criando, e aí esse é o tal do egoísmo, né? E o egoísmo, inclusive, com a conotação realmente de doença. É uma doença. Exatamente. Doença da alma. O conceito da personalidade. Teve um colaborador, quando encarnado, trabalhou muito bem isso, que é o Carl Jung, né? Ele abordou com uma maneira muito precisa muitos pontos interessantes. Eu não vou trazê-lo aqui, eu só comento de momento, mas que dá a entender muito do que Joana de Ângeles fala, né, com relação aos domínios que nós vamos sendo submetidos com relação às tendências do passado. A proposta seria o quê? A personalidade atual assumir todas as outras, não é? Porque o espírito precisa se libertar das suas influências, né, daquilo que ainda influi. É por isso que, voltando àquele cenário, né, que está dentro de nós, Jesus vai perguntar: quem são teus acusadores? Se eu olhar para mim com profundidade, eu vou ver que o acusador sou eu mesmo. Né? Eu que me prendo, eu que me apedrejo. Então eu preciso fazer as pazes. Como a autoridade moral que ele tem, ele dá a afirmativa para aquela personagem no Evangelho, não é? Nem eu te condeno. Não é? Porque um ser superior não condena um ser em escala inferior, jamais. Isso é de costume nosso, voltados à questão do egoísmo. Nós sim julgamos, né? Um ser que está acima, ele jamais julga, ele orienta, né? Ele não é conivente, ele não é cúmplice, mas ele sim, ele é firme naquilo que fala e dá esse direcionamento. E a partir daí, desse mergulho profundo, nós vamos ouvir uma vozinha na consciência que vai dizer assim, que é o Cristo, né? Vai dizer: olha, agora tu mais sabe. Tudo aquilo que você fizer, mais lhe será cobrado. Não é castigo isso, de forma alguma, é um exercício. Eu vou dar um exemplo. Se a maioria de nós, que já está aí, iniciando os passos rumo ao autoconhecimento, fazer algo que nós não concordamos, é muito natural que, se não for quase que de imediato, se não for, às vezes, simultâneo, a gente está querendo fazer, a voz está falando, não faça que não é bom para você. Se não for simultâneo, logo depois a voz vai vir e falar assim, a gente não devia ter feito isso. Né? Então, esse confronto vai ocorrendo à medida que eu vou ganhando conhecimento. Aí eu começo a promover luz. Essa luz, ao clarear o meu interior, eu identifico os pontos mortos que eu preciso ali trabalhar para o meu despertar do espírito. E a partir dali eu me sinto incomodado. Este incômodo vai me induzir a quê? A promover um autocuidado. Esse autocuidado é a melhora da minha qualidade de vida, eu vou cuidar dela em todos os sentidos, vou buscar me harmonizar com relação à qualidade daquilo que habita em meu interior, para que minhas emoções não se tornem gatilhos e eu possa aí vir a ser dominado por elas a todo momento, né? Eu vou prestar mais atenção no movimento interno dos meus sentimentos, aquilo que eu estou abrigando, aquilo que eu preciso tratar, aquilo que eu preciso já colocar ponto final. Então, o despertar do espírito, né, ele é um processo gradativo, eu vou acordando por camadas. Pode ser que neste momento eu vou acordar de uma mágoa, entende? Então, isso é muito bom. Aqui é o ponto positivo, Edson, que eu acho. Eu acho não. Cada um é segundo o seu entendimento, então eu penso assim, né? Então eu não acho, eu penso assim. Se amanhã eu estiver errado, eu vou falar novamente, gente, o pensamento era aquilo lá, mas mais isso aqui, tá? Eu penso o seguinte, que quando nós vamos trabalhando por camadas, fica mais fácil. Né? Nem Jesus exigiu um estalar de dedo no nosso despertar, mas ele dizia, olha, provoque boas obras, eu vou reconhecer vocês por muito me amarem, né? Você vai sair desse teu sono à medida que entender que eu sou o caminho, vai conhecer as minhas verdades, esta verdade em particular vai ser tua, porque tem a ver com o bom senso, tem a ver com o bem, tem a ver com o propósito de vida dentro da lei de amor, e eu vou me libertar e conhecer de fato a vida. Antônio, você me falou uma coisa, me fez lembrar de uma dinâmica que nós fizemos com os trabalhadores espíritas da casa, já faz uns 5, 6 anos isso, nós tínhamos um psicólogo no grupo, e nós fizemos uma dinâmica mais ou menos assim. Estamos todos ali reunidos e você acaba de
de desencarnar. Me fala o que ficou para trás, né? E agora me fala da sua própria próxima encarnação, o que você gostaria de trabalhar. E essa dinâmica, foi muito boa, foi muito rica. E eu me lembro de uma das nossas amigas, irmãs que está aqui nos assistindo, estava com uma dificuldade grande por conta da violência, tinha acabado de sofrer um assalto. E aí nós demos um exemplo bastante claro, que, digamos que nós tenhamos 2 grandes calcanhares de Aquiles, quiçá fossem só esses 2, né? Mas 2 grandes calcanhares de Aquiles, e que podemos dar conta de trabalhar aquilo tudo numa única existência, ou podemos não dar conta. Então, que nós podemos vir numa vida e falar, olha, agora eu vou trabalhar bastante a minha questão familiar, né? O meu amor pela família, e assim por diante. Mas a questão da violência, eu não quero trabalhar junto. E se a espiritualidade superior entender que pode ser dessa forma, então essa pessoa vai nascer, sei lá, na Suíça, né? Estamos exagerando, estamos fazendo elucubrações aqui para que fique um pouco mais claro. Então, aquilo não precisa ser trabalhado naquele momento, né? Esse medo da violência. Mas vai trabalhando outras atividades. Nessa mesma vida, como você bem disse, eu vou trabalhando por camadas, né? Mas eu gostaria de trazer também aqui para nós um cuidado muito grande, em especial para nós que estamos buscando, né? Já que estamos aqui, eu, você, todos os trabalhadores, aqueles que nos estão assistindo, é porque já não estão fazendo outras coisas da matéria, já estão buscando um conhecimento espiritual. Então, todos nós estamos nesse mesmo barco daqueles que estão querendo despertar. E há uma armadilha nisso. Porque o ego, quando dizem que o diabo, né, que sabemos que não existe, que ele tem muitas faces, então, este mal que habita em nós, e que pode muitas vezes ser traduzido pelas nossas sombras internas, ele tem muitas faces. E quando ele não consegue de uma forma, ele vai de outra. Então, nós temos que tomar muito cuidado, por exemplo, de acharmos que estamos bonzinhos trabalhadores espíritas, e é mais uma forma que o ego está atuando para a carne, está querendo as vanglórias da carne, ou os aplausos de si mesmo, não está fazendo com amor, com a dedicação necessária. E para que a gente tenha consciência do tamanho dessa armadilha, porque a carne entorpece. E a gente pode trazer o exemplo de Alcione, né, no livro Renúncia, quando ela conversava com o mentor lá, o Antênios, dizendo que ela queria encarnar aqui na Terra, buscando colaborar com um coração amigo, necessitado, né, com quem era muito importante, muito caro para ela. Eu me lembro que no livro tinha 1,5 páginas, mais ou menos, de conselhos dele, dizendo, olha, você não precisa, cuidado, eu sei da sua capacidade. E eu até trouxe um trechinho aqui, quer ver? Já ponderastes dos obstáculos imensos? Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Então, o entorpecimento da carne, os enganos que a carne nos traz, é até para missionários. Então, o que dirá para nós? Experimentarás igualmente o ouvido transitório, e embora não tanto agravados em virtude das tuas conquistas, sentirás o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam nos outros mortais. Ela está falando para uma pessoa, para um espírito, que já não precisava mais encarnar na Terra, que ela estava em Sírios, um mundo muito superior ao nosso, onde ela trabalhava com a arte do belo, trabalhava com coisas absolutamente sutis. Um espírito dessa estirpe, o seu superior falava, olha, cuidado, lá na Terra você pode se perder. Então, eu acho que esse é um conselho muito grande que devemos respeitar e trazer para nós, para ficarmos atentos, para tentarmos despertar, mas vermos se estamos verdadeiramente despertando ou se o ego nos está enganando. O que você diz disso? Bem lembrado. E penso que nós temos, sim, essa dificuldade, né? É preciso muita atenção para poder realmente detectar, né, esses mecanismos e armadilhas que o ego
cria, né, como fonte de justificativa para nós executarmos ainda as nossas tendências. A repetição de determinados padrões, ele indica um certo déficit, né, de nossa parte com relação àquelas necessidades. Então, quando eu começo a perceber isso, e estou trabalhando, estou indo em busca do autoconhecimento, conhecimento que vai somar, trazer informação de peso, valiosa, e não informação vazia, que hoje nós temos muita informação vazia, que só nos distrai, né? E essa informação de peso, essa informação que provoca a mudança, ela causa incômodo. Então, o que ocorre? Você colocou aí uma parte do texto que é com relação aos ouvidos, né? Olha que interessante, né? Estas obras, tá, de conteúdo espírita, vamos dizer assim, não é? A obra dos espíritos, toda a obra, né, de Kardec, né, todo o legado que Kardec teve, trabalhando junto com os espíritos superiores para trazer essa informação que iria fazer luz, né, para a civilização terráquea, como também lançar luz para a compreensão do Evangelho e de muitos outros missionários que aqui estiveram. É preciso, assim, fazer esse estudo com um olhar de pesquisador, com muita dedicação, para nós entendermos, né, o que estes agentes espirituais de fato estão querendo nos transmitir, né, para que assim a nossa consciência, vamos agora, eu falei das camadas, né, agora eu vou falar em ondas. Gosto muito de trabalhar com figura de linguagem. Você solta uma pedrinha num lago parado, ele faz uma onda, outra onda, outra onda. Então, nós vamos falar de ondas de conhecimento. Quando nós completamos um ciclo de conhecimento, nós saltamos para o segundo. E ali todas as questões são renovadas. Nós vamos fazer, talvez, as mesmas questões por um outro ponto de vista. Vamos compreendê-las diferente. Então, nós também respeitamos essas ondas para a própria maturidade nossa, né? Para que a nossa autonomia, para que a nossa conquista seja de fato sentida por nós e efetivada. Então não tem tudo na mão, não é? Mas olha que interessante, quando esse conselho que você relatou aí de Alcione, né, do personagem Alcione, é dado a ela que, olha, seus ouvidos vão sofrer esse encantamento da matéria, mas você já conquistou o patrimônio em ti, né, dentro do patrimônio espiritual, que o espírito dela traz, não é, da bagagem espiritual. Este patrimônio faz com que, mesmo eu estando em ambientes, não é, que possam me influenciar, né, que possam exercer um contágio negativo, né, de informação vazia, semelhante às informações que vemos hoje na atualidade, né, ser divulgada e disseminada de forma viral, né. Eu vou dar um exemplo bobo, de espírito dormindo na carne, fake news, tá? Bobo, não é? Pois é, eu não checo fonte e divulgo matéria. Eu tenho medo de coisas externas, mas não tenho medo de coisas que abrigo no meu íntimo, como a maior pandemia de todos os tempos. E se eu perguntar qual é a maior pandemia que a história tem notícia, poucos vão saber responder, talvez porque vão buscar nos livros dos fatos que narram a história da humanidade. E esta pandemia, eu digo, é o egoísmo, a briga no nosso interior. Pandemia que eu ensino desde a mais tenra idade para aqueles que estão sendo acariciados no meu colo, para aqueles que estão sob o cuidado debaixo do mesmo teto que o meu. Pandemia que eu vou transmitir pelos vírus do orgulho, tá? Da vaidade, da prepotência, do egoísmo, da ganância, não é? Olha quanta coisa. Vou dizer que o mundo é dos espertos, corre porque a oportunidade é tua, se agarrar, ótimo, se não agarrar, perdeu, não é? O que manda é aquele que aparece mais. Então nós estamos aí vivendo essa era, a era do excesso, a era da informação vazia. Mas, em meio a toda essa informação, é possível separar o joio do trigo, né? E aí é que entra essa colocação que você deixou no início. Você pode estar em um meio, não é? Vamos dizer assim, que sofre determinadas crises de comportamentos, e essas crises de comportamento são crises danosas para o próximo, ou seja, eu faço ao outro aquilo que não gostaria que fizessem comigo, e justifico o porquê faço,
não é? Porque a lei é olho por olho, dente por dente. A lição que nós aprendemos desde criança é chumbo trocado não dói, então bateu, levou. Então, como que eu vou acordar dentro desses contextos? Né? Então, quando eu treino o meu interior para este autocuidado, eu começo a selecionar. Oba, por que chumbo trocado não dói? Para lá, o outro me ofereceu chumbo e eu tenho de oferecer para ele chumbo? Quando isso vai parar? Não é? Não é melhor cada um dar o que tem de melhor? Exatamente. O melhor não é o chumbo. Exatamente. Quando nós damos o melhor para esse que nos deu o chumbo, nós desarmamos ele. Né? O mundo vai dizer, não, esse aqui perdeu porque o mundo é de quem foi esperto. Né? Tanto que é que hoje viraliza quem está nesse patamar. Né? Agora, veja... Não, pode continuar. Quando você me diz aí do mundo, né, do esperto, tem um ditado popular que diz a voz do mundo, a voz do povo é a voz de Deus, né? E normalmente é o contrário. É o contrário. O que é a voz popular, via de regra, é o que nos desvia. Se nós formos levar para... Eu vou matar esse conceito agora, tá? Me desculpe aqueles que acreditam nessa frase. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, ela não crucificava Jesus. Porque o povo preferiu Barrabás a Jesus. Tá? Então, me perdoem, mas a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de um povo instruído pode ser a voz do seu semelhante. Tá? Então, mas o que um povo pensa é muito diferente do que a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, tem projetadas para nós como fatalidade. Aliás, eu não concluí essa questão da fatalidade. Eu dizia no início, todos nós estamos destinados a uma fatalidade que implica aí o destino. E esta fatalidade é o amor, é ser feliz. É interessante, Edson, porque se nós observarmos assim, falarmos a grosso modo mesmo, em linhas gerais, não importa o tanto que eu lute para preservar em mim o egoísmo, eu estou condenado à felicidade. Não há nada que eu possa fazer para evitar isso. Nada. Você entendeu? Todos nós... Exatamente, isso. Mas todos seremos anjos. Porque as leis de amor garantem isso. Né? Ou seja, nós somos destinados para a felicidade. Para isso ocorrer em nós, eu preciso promover um alinhamento com os meus propósitos e anseios com os propósitos do bem. É esse o equilíbrio da dualidade, né, milenar, do yin e yang, desse conceito, luz e sombra em harmonia, porque tudo existe. É uma coisa envolvendo outra. Quando eu compreendo nessa dimensão, eu entendo que tudo faz parte de uma dança harmônica chamada vida, no qual se expande no universo, em espiral. Sempre. Uma dança maravilhosa. Estamos indo e vindo, repetindo e repetindo lições, para bem aprender e um dia ensinar outras civilizações, em tal necessidade como a nossa. Muito importante quando você fala dessa dualidade e que o universo é uno, né? Essa dualidade também é uma forma que nossa mente humana, ela limitada, como ela consegue enxergar as coisas. Se tem que ter alguma coisa de bom, tem que ter ruim, alguma coisa do tipo. Nos nossos trabalhos mediúnicos, nós temos percebido cada vez mais que não tem aquele lado da luz conversando com a sombra, tentando iluminá-la, não. Somos todos a mesma coisa, estamos todos do mesmo lado. Aqueles que estão nos trabalhos mediúnicos de obsessão, por exemplo, de desobsessão, dizendo que estão trabalhando contra Cristo, na verdade, eles são mais uma das ferramentas que estão sendo usadas para o aprendizado e que tudo está no mesmo caminho divino. Nós só somos uma grande família. Nós não temos dois lados. Sim, para nossa compreensão atual, temos a luz e a sombra, o yin e o yang, né, aquela coisa. Mas, quando nós conseguimos perceber que não tem passado e futuro, não tem o bom e o... É tudo o mesmo, é tudo Deus. E aí nós mergulhamos nesse todo. Quando você disse da pandemia, muito bem dito, também fala a mesma coisa, que a grande pandemia é o egoísmo, e que quando uma pessoa, ou uma comunidade, ou mesmo toda a humanidade, que é o nosso caso, fica muito tempo parado, porque todos nós temos o livre-arbítrio. Mas quando nós dormimos por muito tempo,
a espiritualidade maior vem e nos dá um chacoalhão. Ela nos mostra um caminho. Ela tenta, né, nos mostrar alguma coisa. E eu tenho, né, eu acredito que você pense da mesma forma, senão você, por favor, coloque a sua posição, mas que esta pandemia do Covid-19, ela veio só para que acordássemos para a pandemia maior, que é o egoísmo. Só que aí traz a questão 236 do Consolador, né? Os espiritistas sinceros devem compreender que os fenômenos acordam a alma com um choque de energias externas. Mas esses fenômenos, eles acordam a alma como um choque de energia externa nos desperta uma pessoa adormecida. Mas que somente o esforço opera a edificação moral legítima e definitiva. Então, esse chacoalhão nos desperta, nos tira daquele sono do egoísmo, que a gente estava lá entorpecido na carne, mas é só um primeiro momento, depois é com a gente. Aí a gente vai ter que fazer o esforço e se levantar. Acho que essa é a lição que vai ficar. Nós temos que agora fazer a nossa parte. Com certeza. É bem por aí, né? Até porque nós precisamos despertar esse senso de responsabilidade, mas um senso de responsabilidade dotado, né, de tal ponto de vista, ou seja, de tal capacidade, né, de entendimento, capaz de deduzir consequências. Tá? Então, quando eu desperto esse senso de responsabilidade em mim, por mais que eu queira algo, eu acabo também criando esse confronto, a dualidade da luz e da treva que há em mim, não é? E prevalecendo aquilo que eu mais alimentar. Então, aqui eu chamo uma frase de Paulo, né, que está na carta aos Romanos, capítulo 7. Ela vai do versículo 19 a 25, mas nós vamos citar só o início dela, que vai dizer ali que o mal que eu não quero fazer, eu ainda acabo fazendo, né? Mas o bem que eu desejo fazer, eu deixo, né, de fazer. Olha que interessante essa questão, e que nos leva para esse ponto, né? Covid, atualidade. Nos chamou a atenção, chegou a nossa vez, né? Até então líamos sobre a famosa gripe espanhola, líamos sobre as pestes que assolaram a história na humanidade em tempos remotos, mas parece que isso não nos chamava muita atenção. E o passado, ele existe para nós como uma grande escola. Não é? É preciso termos interesse e zelo por ele. Até porque, no passado, existem informações importantes, né? Para quem é reencarnacionista vai entender que nós já estivemos por lá. Mas existem informações importantes, em linhas gerais, que nós possamos coletar para trazer para os dias atuais. Nós cultuamos uma geração que é a geração do excesso, uma geração que está focada no agora, 100% no agora. Então, é uma geração muito explosiva, muito intensa, que tem muita coisa boa para ser garimpada, mas talvez nós estamos distraídos com relação a tudo fazer para atendê-los. Quando nós deixamos de ter interesse pela nossa história, pela história dos nossos antepassados, da nossa família, de como tudo se originou para chegar até onde eu cheguei, tudo se originou no sentido de, eu preciso dar uma atenção e um valor para os meus antepassados para saber, poxa vida, né? Olha meu espírito de gratidão, eu tenho um lar, eu tenho uma casa, quem trabalhou para tudo isso acontecer, como que tudo isso chegou até nós, né? E o nosso povo, estamos no Brasil nesse momento, né, salvo aqueles que podem estar conectados de outros países aqui na live, mas e o nosso povo, né, por que situações já passaram, o que está se repetindo hoje? Então nós vemos que para muita coisa já existe solução, nós já passamos e já repassamos essas histórias, mas parece que não damos tanta atenção assim. Não queremos aprender com o passado. E eu digo por quê? Porque ao acordar o espírito, ao mudar o nosso foco, ao reorganizar o nosso mundo interno, o que vai acontecer? Nós vamos ter outras necessidades. Tá? E essas outras necessidades vai fazer com que eu vá em busca, tá, de outras conquistas, que eu passe a praticar, não é, no meu dia a dia, ações totalmente diferentes de hoje. Então, note,
muitas coisas, né, do que acontece hoje, incluindo as questões do consumo material. Eu quero tocar um pouquinho na questão educação e ecologia daqui a pouco, tá? Incluindo essas questões materiais, muita coisa que nós temos necessidades, né, como verdadeiros predadores do planeta, ou seja, só retiramos e não devolvemos, no amanhã não vai ser mais assim. Nós não vamos ter essa necessidade, por quê? Porque nós estamos mudando interiormente. Então, este mundo, para a filosofia materialista, esse mundo do amanhã, é um perigo, tá? Por quê? Porque ele é o fim de tudo isso que nós, no momento da educação do excesso, da educação da glória, educação do holofote, das luzes, da vaidade, da cobiça, da ganância, tá? Do poder. Essa educação do amanhã é o contrário, é o oposto. Ela apaga isso. Mas eu preciso injetar no ser que está chegando hoje estas qualidades. Tá? Em contrapartida, o mal é audacioso e o bem é tímido. Ele vai agir nos meios de comunicação, ele vai agir nas nossas leis, nas nossas instituições, ele vai incentivar o egoísmo, ele vai incentivar a competição. Melhor é quem gabarita o Enem, melhor é quem entra na melhor universidade, de preferência federal, porque dizem que particular não leva ninguém a lugar nenhum. Eu provo o contrário, tá? Eu faço faculdade particular e, diga-se de passagem, estou muito satisfeito. Não quero dizer com isso que Enem e federais não são faculdades bem-vindas, muito pelo contrário, são, e penso que as pessoas devem querer sim ingressar nessas universidades. O que eu estou dizendo aqui? É a maneira como nós construímos a nossa visão. Tá? A maneira como nós construímos. Olha que interessante é isso, né? Eu coloquei a questão das faculdades. Quando você diz assim, eu estou cursando algo, a pessoa pergunta, que faculdade você faz? Você logo aponta uma e ela percebe que é particular, não chama atenção. Mas se fala que é uma faculdade federal, nossa, tem todo um destaque, uma glória. Quem foi que cultuou isso? Né? Quem foi que colocou isso como regra? Aí eu pergunto o seguinte, né? Eu tenho que dar aqui, e com louvor, os parabéns para quem ingressa numa faculdade federal, porque eu acho que até é desumano a maneira como se coloca o ingresso, né, nessas faculdades. Porém, nós estamos distantes ainda daquele que vai ser o vestibular vocacional por aptidão do ser. Não quero tocar nesse assunto hoje, mas só para deixar uma prévia, eu vou ir para o caminho que o meu coração apontar e onde eu encontrar a minha felicidade nas dores da humanidade e na satisfação do ser, e não na satisfação do meu bolso e do meu orgulho. Tá? Então, eu toco no assunto. Aqui, voltando à questão da particular, que eu quero fechar esse assunto para deixar claro aqui, para não pegar mal. E aí coloca-se, você então faz particular porque você tem condição, porque está rasgando dinheiro. Não é bem assim, não. Eu sou bolsista, tá? Eu tenho que ralar, e Deus sabe o quanto, né? Quer dizer, então eu dou um valor enorme no meu esforço, tá? Para conseguir chegar. Graças a Deus, muitas mãos amigas e abençoadas colaboram nessa jornada, eu só tenho a agradecer, né? Mas eu tenho que ralar. Então, o que acontece? Essa pessoa que está lá, fazendo com esse esforço, pode ter certeza, ela vai ser um excelente pesquisador. Não que o da Federal não vai, pelo contrário, vai ser. Tá? Eu só estou colocando aqui para nós pararmos com esta necessidade vazia. Isso é informação vazia do momento. Tá? Não precisa provar nada para ninguém. Despertar o espírito é isso. É promover o evangelho dentro de si, é alinhar com as forças do propósito do bem e sentir no teu coração. O que eu quero fazer? Eu quero ir por esse caminho. Você dá conta? Dou. Que bom. Deus te abençoe. Vá com Deus e faça bem proveito. Não, eu quero ir por esse aqui. Por quê? Porque nesse aqui eu acho um pouco difícil para mim, mas nesse aqui eu consigo. Vai, meu irmão. Os mesmos caminhos lá na frente vai deixar você feliz, né? Então é importante ter essa noção. Por isso que eu abri esse comentário, viu, Edson? Às vezes a gente fala de educação do espírito, despertar do espírito, e coloca muito distante do nosso comportamento material. E esse despertar está nesses atos nossos também. Tá? Você está fazendo psicologia? Eu faço psicologia, graças a Deus. Depois de tanto tempo,
E detalhe, né? Eu sempre cursava, ia por outros cursos, mas o meu vocacional sempre me chamou para esse caminho e eu sabia que um dia chegaria esse momento. E veja que interessante, esse ano eu recebo tudo de uma vez da espiritualidade, né? A aprovação do vestibular, a chegada do Benício, quer dizer, um filho novo, né? Menina vai fazer 7 meses agora. Então, se você for analisar, vai dizer assim, mas não era para estar fazendo, porque só quem tem um filho novo em casa sabe como é. É bem tenso mesmo, né? Você aprende tudo de uma única vez. Mal dá para você fazer as tarefas, e para quem cursa psicologia sabe do montante de tarefa que eu estou falando. E aí eu gostaria de levantar aqui uma questão, né? Você está falando aí de uma universidade pública contra uma federal, uma pública contra uma particular, e de rótulos. Né? No fim das contas, o que você está falando são dos rótulos que a atualidade aí, essa humanidade de hoje, dá tanto valor, né? Para a forma e muito pouco para o conteúdo. Sim. E você vai ser um excelente, não tenho a menor dúvida, eu tenho certeza que todos aqui que nos estão assistindo sabem disso, que você já tem essa aptidão, você já consegue enxergar a alma das pessoas e, consequentemente, com os conhecimentos que o Espiritismo te traz, e que agora consolidados de uma forma mais técnica para poder lidar melhor com isso, com as pessoas, eu não tenho dúvida que você vai ser um grande psicólogo, não sei nem que área que você vai atuar, mas vamos falar de uma outra pessoa, vamos falar de um Chico Xavier, porque o psicólogo não é cuidar das dores da alma? Sim, exatamente, né? E o Chico Xavier, ele fez faculdade pública? Pois é, exatamente. Que psicólogo cuidou tão bem de tantas almas quanto aquele ser? Quer dizer, o que ele fez foi exercitar o amor. Aliás, talvez ele tenha feito uma universidade, numa outra vida ele carregou esses conhecimentos para essa, né? Então, as nossas aquisições, elas permanecem. Mas um Chico, ele foi um grande orientador de almas. Com certeza, eu não tenho dúvida disso, né? E tanto que os livros nos orientam até hoje com uma profundidade impressionante, que estamos hoje vendo nas questões da psicologia, né, mais atual, o quanto que essa união dessas vertentes espiritual com o emocional, com essas camadas do mental, vamos dizer assim, faz tanto sentido como essas obras já colocavam há tanto tempo atrás aí. É verdade. Muito bom. Nós estamos chegando já para o finalzinho, estamos com 52 minutos aqui, o tempo passou, não deu nem para ver, todo mundo está aqui adorando, falando que você está dando verdadeiras aulas aqui de conhecimento, de cultura, de filosofia, e também, eu concordo com todos esses comentários, viu? Muito obrigado. Mas vamos lá, ainda não acabou não, só estamos falando que nós estamos chegando ao final. Eu queria ver se tem alguém aqui, eu já andei colocando alguns comentários no ar, alguma questão maior que a gente pudesse trazer aqui para nós. Depois eu quero tocar num assunto, antes de nós passarmos aí já para a linha do encerramento, sobre ecologia, despertar do espírito e ecologia, porque nós falamos aí sobre essa questão do Covid, né? E já que eu quero entrar nessa questão da ecologia, eu quero trazer essa questão novamente em pauta. Já traga. Que é muito importante, porque sim, de vez em quando temos de ter esse chacoalhão, e por estarmos todos dormindo nesse sentido, não é? A natureza, como tem leis perfeitas, né, chama-nos nossa atenção, startando nesse momento tão importante da humanidade, né, a questão do Covid-19, né. E veja que interessante, quando nós retrocedemos um pouco na história, por isso que eu disse, né, da importância da história, nós vamos nos deparar ali com os anos 80, principalmente, com a explosão, o boom da AIDS, né, anos 80, 90, pode pegar um pouquinho mais atrás ali, mas de 85 a 90 ali, a coisa explodiu de uma maneira tão grande, né, devido aos excessos, o consumo de droga, o sexo desenfreado, e, enfim, o mundo estava olhando para o novo distraído, e o novo tomou conta com o excesso. Está acontecendo a mesma coisa agora. Essa onda veio e deu uma lavada na humanidade, né? E, novamente, chega agora uma outra oportunidade. Nada acontece por acaso. Se o nosso padrão, né, interno estivesse num patamar de vibrações mais elevadas, qual vantagem nós tiraríamos desta experiência pandêmica que afeta o material? Nenhuma. Por quê? Porque significa que a nossa escola Terra já estaria numa série acima. Então não faz sentido aplicar, né, em universidade
material de ensino fundamental. Assim como não faz sentido tratar assuntos acadêmicos para o ensino fundamental. Mas eu posso dar um ensaio para o ensino fundamental, para ir preparando-os, amadurecendo a parte cognitiva, instruindo-o, formando o vocacional, direcionando para que este esteja preparado quando chegar o momento do vestibular, que é tão importante quando esse se julga pronto e maduro para fazer, sem ser pela onda de imposição que gera um processo bastante constrangedor para aqueles que não atingem a pontuação para a cadeira tão desejada, tá? Por isso que eu toquei naquele assunto. E voltando para essa questão da ecologia, quando nós tocamos o nosso interior com estas verdades que vão nos despertando, nós começamos a compreender uma vertente muito importante com tudo isso que está acontecendo. O vírus nos isolou do contato. Que interessante. E nós precisamos do contato. Com o contato, com a proximidade, nós liberamos substâncias, ocorrem fenômenos químicos de um corpo para outro. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos um dos outros. Nós somos grey, de grupo, de agrupamento. Então nós precisamos trocar essa energia, né, do contato. Olha que interessante, nós estávamos tão dispersos, estávamos em grupos sem nos perceber. Este choque fez um dispersar. E, ao mesmo tempo, nós nos agrupamos com nossas famílias. Estamos agora nos dando conta do que é um, do que é outro componente, dando valor. Muitos homens aí estão executando, assim como eu, o papel de dono de casa. Né? Trabalho em home office, eu trabalho em home office há muito tempo, e executo o papel de dono de casa. Então, é muito importante para a polaridade masculina que está encarnada, executando um papel de masculino nessa encarnação, muito importante é essa aproximação do lar, o cuidado com o filho, o executar de tarefas que até então considerávamos só femininas, não é? Por quê? Porque é uma parceria, isso é parceria. Então esse trabalho todo para nos reagrupar vai fazer com que nós passamos a dar mais valor uns aos outros. E no momento de nos devolver para a sociedade, tá? Nós esperamos que aqueles que despertou desse sono da anormalidade antes do Covid, olha a sigla, AC novamente, né? Antes do Covid e depois do Covid, DC novamente. Então, aqueles que despertaram vai dar mais valor no outro, num sorriso, o valor de um abraço. Que saudade que eu estou de abraçar algumas pessoas, Montemor, né? Eu estou numa saudade grande de muitas pessoas. Então, nós estamos dando esse valor. Por quê? Porque isso é importante, né? Além da troca química, a troca vibracional. Estamos fazendo isso aqui, sim, mas o contato é algo singular, né? Mas nós estamos aprendendo a fazer em espírito, porque vai chegar um momento que Exato. As distâncias não serão mais importantes para nós. Isso daqui já, e se nós estamos na pós-graduação nesse ato daqui da carne, nós estamos talvez no primário ainda do espírito, e vamos aprender também a ter todo esse prazer à distância, e é o que está acontecendo, né? Isso faz lembrar, inclusive, aquela passagem do Paulo, já tenho falado, já repetido em quase todas as lives, quando o Paulo estava lá cabisbaixo, não dando conta do trabalho nas várias comunidades que já tinha fundado, e Jesus aparece para ele e fala, acredite mais na força do Espírito, e escreva as cartas. Nós estamos aqui acreditando na força do Espírito. E quando você me disse da poluição, você tinha me dito que falaria da... eu já vou falar agora, isso, já vou entrar na ecologia. Com relação a tudo isso, de dar valor, a gente aprende agora a entender as coisas, a dar valor em casa, o racionamento, por causa da diminuição do ganho, naturalmente racionamos mais, percebemos que estávamos desperdiçando muitos recursos naturais, muitos alimentos iam para o lixo, muitos desperdícios. Então agora o que nós estamos fazendo? Uma reavaliação de consciência. Há uma frase de Albert Einstein, né, físico teórico alemão, que é a frase popular batida, vai dizer assim, olhe profundamente a natureza, e então você entenderá tudo melhor. Né? Quando eu começo a perceber o meu compromisso com a vida, eu entendo o meu compromisso com o planeta, porque eu sou o co-criador deste sistema vivo, desse organismo vivo. Nós estamos falando de Gaia, a Terra, né? Tudo é vida, tudo é abundância, né? Jesus já frisava isso, não, os meus ensinamentos é para que vocês tenham vida e vida em abundância, não é vida em excesso.
Não é vida em ostentação, não é isso, tá? Não, tudo bem, é gosto de cada um. A questão é, você tem que ter equilíbrio, não há mal nenhum em ter uma fortuna, mas saber dar destino a essa fortuna. Uma outra colocação, outra frase que eu até usei numa live com o Orson, que nós falamos de educação, é que diz que educação é tudo aquilo que eu faço enquanto ninguém está me olhando. Né? Então, eu trato bem dos recursos do meu planeta. Né? O que essa pandemia está me ensinando? Ela está combatendo essa pandemia chamada Covid, que é uma vírgula perto da pandemia do egoísmo, ela consegue atingir o meu egoísmo? Né? Esse vírus está me beneficiando e me vacinando do egoísmo, porque ele veio para combater isso. A vacina física, do plano físico, vai chegar. Pode ficar tranquilos, meus queridos, tá? Os nossos pesquisadores, benditos sejam eles, vão encontrar a cura, tá? É só nos harmonizarmos, ela chega. Aí daqui a pouco está todo mundo imune, ponto final. Mas a natureza já está cuidando disso. Nós já estamos, pouco a pouco, nos tornando imunes. Tá? Mas a vacina, via de regra, é muito bem-vinda. Então, o que ocorre nesse momento? Tá? Esse vírus chama atenção para dentro. E eu começo a perceber o que é o valor de utilidade, de ser útil para uma sociedade. E aqui eu fecho essa questão com uma frase de um padre, tá, jesuíta, filósofo francês, o nome dele é Pierre Teilhard de Chardin. Ele tem uma frase muito linda que diz assim: o futuro pertence àqueles que dão às próximas gerações motivos para ter esperança. Tá? Qual é o meu papel como um ser espiritual que está despertando agora, tá? Qual é o papel que eu estou deixando como legado para deixar aquelas futuras gerações o sentido de esperança? Pergunte a si mesmo. Esse é um exercício, né? Qual o papel que eu ocupo que está deixando para a futura geração um motivo de esperança? E aqui eu vou saber, então, qual o patamar que eu me encontro dentro de mim mesmo nessa questão do despertar do espírito. Então, tudo isso, olhando dessa forma, Edson, soa como positivo e não mais como lamentação, porque estamos perdendo algumas cifras do nosso dia a dia, do nosso pão material, né? Se bem sabermos aproveitar os recursos, vamos fazer hortas em casa, enfim, vamos dar um jeito de nos aproximar da natureza e vamos conseguir passar a consumir menos, o planeta vai agradecer e tudo o que nós dissemos aqui com relação a um mundo novo amanhã, aos poucos vai começar a se edificar. Isso é inevitável, isso é inevitável. E aí a ecologia que você diz, né? Nós já estamos vendo aí uma natureza exuberante, renascente. Né? Exatamente. Nós percebendo que conseguimos viver com muito menos, abrindo mão de tantos supérfluos que nos sufocavam, e agora estamos mais libertos, né? Para muitos, eu acredito, para aqueles que estão despertando, estão respirando melhor porque deixaram de estar sufocados pelo supérfluo que consumiam. Isso fez bem para toda a Terra, a Gaia, como você disse. Uhum. E aí eu já ia encerrar, mas eu não posso, já que você tocou nesse assunto, eu não posso deixar de mencionar Joana de Ângeles no livro chamado Após a Tempestade. Grande. Exatamente. Esse livro tem um capítulo que chama Poluição e Psicosfera. Olha que se não é para o momento atual. Porque ela discorre todo o capítulo lá sobre todo o estrago que a gente está fazendo nos rios, na natureza como um todo, né? Ecólogos de todo mundo preocupam-se na atualidade com a poluição devastadora e com cenas horríveis contra a natureza. Mas ela chama atenção para uma coisa, para esse vírus que você mencionou. Ela fala assim: todavia, o homem ingere a mais terrível poluição, venenosa e irrefreável, graças ao cultivo de lamentáveis atitudes em que persevera e se compraz. Referimos-nos à poluição mental, que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. Eu mencionei esse trecho aqui numa das palestras que eu fiz sobre exatamente a psicosfera. Né? Perfeito, muito bem colocado. E que vai ser o tema, de alguma maneira, da nossa live da semana que vem. Já convido a todos, com Janaína Assis, trabalhadora, Janaína, você também conhece, com amiga, certeza. Grande amiga. Tivemos juntos já várias vezes aí,
em Campinas, em Nova Odessa, em Americana. Temos amigos muito, muito queridos aí na região dela. E ela estará conosco aqui falando sobre a influência dos espíritos. Então, o tema da live de sábado que vem vai ser influência dos espíritos. E, de certa forma, o que a Joana diz, que o Emmanuel reforça, André Luiz, todo mundo, o quanto somos influenciadores e influenciáveis vivendo neste mar de sintonias, de emissões e recepções do pensamento, e por isso temos que tomar muito cuidado. Nós já passamos 5 minutos do nosso tempo, José Antônio. Que gostoso, né? Que bom. Queria saber se rapidamente você quer fazer as colocações finais, e aí a gente já encerra, por favor. Para acordar o espírito, ou para despertar-nos interiormente, né, basta nos ter esse olhar voltado ao autocuidado. O autocuidado, aquilo que sugere uma proposta terapêutica para com nossa alma, faz com que, ao olharmos para nós, com esse olhar do positivismo, e não é do positivismo das palavras positivas e da acomodação, mas sim do pensamento positivo, no sentido de mudar interiormente e nos transformar, reforçando os pontos fortes, não é? E para que a partir daí eu possa travar contato, criar essa proposta com o meu mundo interior, trabalhando, não é, o prefixo auto. Tá? Autoconhecimento. E este autoconhecimento vai me levar a um autodescobrimento. Eu sou o caminho. Né? Conheça-me, venha por mim. Conheça-me, trabalhe. Eu sou o caminho que vai te libertar, a verdade. Então, esse autoconhecimento vai fazer com que eu possa me ver de uma outra forma. Vai provocar um autodescobrimento. E esse autodescobrimento vai me apresentar a vida, que é a autoiluminação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas fases do autoconhecimento, não é, que se provoca de imediato com o conhecimento, depois com o descobrimento e depois com a iluminação, é provocada a partir do momento que eu saio da minha inércia de buscar somente no mundo dos sentidos, como bem colocou o nosso amigo Edson no início, das ideias de Platão, do mundo das ideias, né? No mundo onde eu vou me preocupar apenas com as formas e alimentar os sentidos físicos. Quando eu saio desta visão, para também dar um olhar especial para dentro, para o espírito, buscando me ver e me entender, como Jesus me viu, como um ser especial, de quem não tinha nada a queixar-se e a condenar. Ele apenas dizia, me empoderando, vá e não peque mais. Afinal, você pode fazer o que eu faço e muito mais. E, finalizando então, e amai. Né? Uns aos outros, isso. Essa é a regra máxima para o despertar. Então, né? Com esta gratidão gigantesca que transborda do nosso coração, com muito amor, com muito carinho, eu agradeço a todos os nossos ouvintes aqui, os nossos internautas, aqueles que colaboraram, aqueles que colaboraram apenas com as suas vibrações. Agradeço profundamente o José Antônio, a espiritualidade que nos ampara, que nos dá a sustentação necessária, e até sábado que vem, aguardando novamente todos para o nosso café da tarde. Muito obrigado, uma boa tarde para todos. Obrigado a todos.